Ela é provavelmente a única da sua casa que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E ela faz algo que há muitos anos era considerado totalmente impossível. Cria um ambiente mais frio que o resto de toda a casa. Só que aí que tá o segredo, ela não produz frio. Na verdade, a geladeira é só uma máquina de transporte. E hoje tu vai descobrir o segredo milenar da engenharia por trás desse objeto fantástico que a gente não vive sem. E que mudou completamente a forma como a humanidade se alimenta. Antes da geladeira, manter a comida fresca era literalmente uma luta contra o tempo. As pessoas, em algumas regiões, dependiam do gelo natural, em outras elas não tinham acesso a isso. Tu já parou para pensar que durante a história da humanidade, milhares e milhares de pessoas morreram sem nunca ter visto gelo na vida? Mas até para os que viam, o problema é que o gelo derrete. E no século XIX isso virou um negócio global tão forte, tão lucrativo quanto o ouro. Blocos de gelo eram cortados nos Estados Unidos e transportados até a Índia, por meio de navios, é claro. Mas todo esse esforço tinha, obviamente, um ponto fraco. O gelo sempre perdia a guerra contra a física. Até que um grupo de inventores fez uma pergunta extremamente radical. E se nós pudéssemos fabricar o frio? E a resposta não veio da magia, mas de um princípio físico que você sente na pele todos os dias. Para entender como funciona a geladeira, você precisa conhecer um truque que teu corpo já usa diariamente. Lembra daquela sensação de frio que você sente quando o seu corpo sai de um banho quente? A água, para evaporar, precisa de energia. E de onde ela vai tirar essa energia? Obviamente do seu calor corporal. Ela literalmente rouba o seu calor para sumir, assim como faz quando você sua. E a geladeira faz exatamente a mesma coisa, mas de forma controlada em um looping infinito. Ela força um líquido especial a evaporar dentro dela, roubando o calor dos objetos que estão dentro. Mas como ela força esse líquido a evaporar? Com um ciclo de 4 passos extremamente inteligente, que é basicamente um sistema de transporte de calor. Tudo começa aqui, o coração da geladeira. O compressor é o motor desse sistema. Ele bota pressão no gás refrigerante, deixando-o super compactado e, por isso, extremamente quente. Esse gás quentíssimo viaja pelas serpentinas atrás da geladeira. E lá ele libera todo esse calor para o ar da cozinha. E é por isso que atrás da geladeira é quente. E ao perder esse calor, ele vira um líquido de alta pressão. E é aqui que a mágica acontece. Esse líquido pressionado é forçado a passar por um buraco muito fino, que se chama válvula de expansão. É como se ele saísse de um túnel extremamente apertado para um estádio completamente vazio. E com a pressão lá embaixo, o líquido evapora na hora. Só que, claro, para evaporar, ele precisa roubar energia de algum lugar. E ele rouba o calor de dentro da geladeira. E isso resfria tudo. Então, esse gás frio volta novamente para o compressor para começar a viagem de novo. Então são esses os 4 passos. Pressiona, solta o calor, estrangula e rouba o calor. Ela é uma bomba que joga calor de dentro para fora 24 horas por dia, 7 dias por semana. E uma das curiosidades é que a geladeira aumentou a expectativa de vida da humanidade. Ela praticamente eliminou doenças por comidas estragadas, que ainda assim acontecem, mas eram muito mais comuns em um mundo onde não tinha resfriamento. Ela permitiu também o armazenamento de diversas vacinas que precisam do frio para continuar eficientes. Mas a geladeira também já foi extremamente perigosa. Os primeiros modelos usavam gases extremamente tóxicos que, ao menor sinal de falha, poderiam matar a família inteira através do asfixiamento da casa. Depois eles trocaram pelos CFCs, que eram sim mais seguros, mas destruíram a camada de ozônio. E hoje em dia elas já usam gases bem mais ecológicos, então pode parar de se preocupar. E hoje elas são muito mais eficientes do que já eram. Uma geladeira pode gastar menos energia que uma lâmpada de 60 watts de um modelo antigo. E isso é uma evolução absurda. E o freezer em cima, como eram nos modelos antigos, não foi por acaso. O ar frio é mais pesado, então ele começa em cima e vai descendo. Por isso, nas geladeiras de uma porta só, o freezer ficava em cima, porque gelava mais a parte de cima e esse gelo descia para conseguir gelar também o resto da geladeira de forma menos intensa. E aí também vai um spoiler de por que o ar-condicionado é posicionado em cima. Porque o ar gelado vai ser produzido em cima e depois vai descendo aos poucos para resfriar o ambiente. Então, da próxima vez que tu abrir a geladeira e pegar uma garrafa de água gelada, não esquece. Você não está olhando para uma caixa mágica, mas é quase isso. Você está olhando para uma máquina de transporte incansável que não para 24 horas por dia e repete esse ciclo genial milhões de vezes por ano. Uma invenção que silenciosamente mudou a nossa saúde e a maneira como a humanidade se alimenta. Ela mudou a economia, a saúde, mas não esquece, ela não cria o frio. Ela apenas tira o calor. E aí, já imaginou a tua vida sem uma geladeira? Deixa aí nos comentários como é que seria a experiência. E não te esquece, se gostou do vídeo, deixa o gostei e se inscreve no canal para continuar acompanhando.